Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Essa precisa ser a confiança que nós trazemos no nosso coração. Primeiro, ter um firme propósito daquilo que nós queremos, daquilo que nós buscamos, de ser melhor dentro de casa. Porque senão nós dizemos assim: Jesus é o Senhor da minha vida, mas esse Senhor precisa se manifestar nos meus atos, naquilo que eu faço, nas minhas atitudes, da maneira com que eu me comporto quando eu estou lá no meu trabalho, da maneira como eu me comporto quando estou dentro de casa, quando estou com os filhos, quando estou na faculdade. Aí sim, Jesus vai sendo o Senhor da minha vida. A maneira que eu testemunho esta graça de Deus com as minhas ações, muitas vezes não com palavras, mas com o meu jeito de ser, com a minha maneira de se comportar. Então, o tempo de conversão é hoje. Nós temos que nos preparar com firme propósito, esperando no Senhor, e a partir do Evangelho de hoje, ouvindo a palavra de Deus, fazendo uma experiência com a palavra de Deus. Diz aqui: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, é preciso ter um ouvido atento à palavra de Deus. É importante eu meditar a palavra, eu ler a palavra de Deus? Lógico que é importante. Mas é importante também eu estar atento àquilo que Deus fala através da palavra, a mensagem que Deus quer trazer para mim naquele dia. Meus irmãos, quantas vezes eu já li este Evangelho? A cada vez que a gente lê, e a gente pede a graça de Deus, a graça do Espírito, o Senhor fala de uma maneira diferente a cada um de nós. O Senhor traz uma mensagem a cada um de nós. São Bernardo, em um dos comentários, no dia de ontem, do Ofício das Leituras, que a gente reza, ele diz que existem 3 vindas do Senhor. A primeira foi essa que ele veio morar no meio de nós, como eu falei no início. A segunda é quando ele vai vir, na sua segunda vinda, de forma gloriosa, para restaurar todo este mundo. Mas entre essas duas, existe uma intermediária. Essa intermediária é que ele se manifesta, que ele vem através da sua palavra e através da Eucaristia. Mas só, diz São Bernardo, só os eleitos de Deus, aqueles que confiam, aqueles que acreditam, os batizados, aqueles que foram marcados, só os eleitos de Deus é que podem experimentar desta graça, desta vinda intermediária. Essa vinda do Senhor que vem e se manifesta no nosso meio a cada dia. Por isso é importante ter um ouvido atento à palavra de Deus. Mas também, diz aqui o Evangelho, que não basta ter um ouvido atento, é preciso colocar em prática. É quem ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Por isso que a oração precisa estar unida ao testemunho de vida, à ação. O Papa Francisco tem falado nos últimos dias desta preparação para o Natal, que também comporta ajudar as pessoas que mais precisam. Às vezes não somente fazer uma cesta básica, mas ele repete muitas homilias, chegar, olhar no olho da pessoa, perguntar se ela está bem. Mas também é o tempo de fazer essas caridades também. Nós não podemos viver uma fé egoísta, uma fé de vir, de rezar e pedir somente para nós, sem nos preocuparmos com o irmão que está do lado, sem nos preocuparmos com os vizinhos, às vezes, que você tem, que talvez estão passando necessidade. Este é um tempo então de ouvir a palavra de Deus, de colocar em prática. É assim que nós vamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha é ser um homem de vida de oração. E vida de oração não é que você vai ficar rezando todo dia. Eu já falei isso aqui numa homilia. Ninguém consegue ficar rezando todo dia. Nós também temos nossos trabalhos, nossas responsabilidades. Cada um de nós consagrados aqui da Canção Nova. Os padres também não ficam só no confessionário não, atendendo e só celebrando isso. Temos as nossas obrigações. Eu fui remanejado para a Cachoeira, redimensionado para a Cachoeira Paulista. Eu morava em Lavrinhas, na casa de formação inicial, e a partir de janeiro eu vou estar morando aqui em Cachoeira, trabalhar no Instituto de Teologia. Ontem eu fui lá com o diretor acadêmico, e qual que vai ser meu trabalho? Saí de lá quase torto, né? De tanta coisa que eu tenho que fazer e que eu não sei fazer direito, que eu tenho que aprender. Mas nós também temos nosso trabalho. Mas como que nós rezamos todos os dias e como que nós rezamos todos os dias? Rezamos com a vida. Rezamos sim, temos nosso momento de oração. Precisamos ter. Diz a palavra de Deus, né? Quem quiser entrar em intimidade com Ele, entra no seu quarto, fecha a porta e tudo mais. Temos que ter estes horários de oração, de fazer a nossa prece, a nossa oração a Deus.
Mas também temos que rezar com a nossa vida, como? Colocando Deus em tudo aquilo que nós fazemos, dando sentido para tudo aquilo que nós fazemos. Está lá lavando uma roupa, lavando lá aquela meia fedida do seu esposo. Senhor, obrigado, Senhor, que o Senhor me deu essas mãos aqui para lavar. Obrigado pela água. Não obrigado pela meia fedida, né? Obrigado pela água que o Senhor me deu. Pior quando é outras coisas fedidas, né? Vamos parar só na meia, né? Mas é assim que senão nós fazemos a nossa vida uma vida de murmuração, de reclamação. Não, colocar sentido naquilo que nós fazemos. E fazer com amor, fazer com dedicação. Mesmo que não seja aquilo que você gostaria de fazer. Mesmo que não seja talvez aquele trabalho naquela empresa que você trabalha lá, que você é perseguido pelo seu chefe. Senhor, por amor a ti, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou amar essa pessoa. Eu vou corresponder de maneira diferente. Eu vou dar uma resposta diferente. É assim que nós vamos colocando em prática, meus irmãos. E é assim que nós vamos rezando com a vida. Rezar a vida é nada mais, nada menos colocar Deus em tudo aquilo que nós fazemos. E também nos questionarmos, diante de uma situação, de qualquer situação, como Deus agiria, como Jesus agiria no meu lugar? Como será que Ele agiria com essa pessoa? Como será que Ele faria nessa situação? Vai lá na farmácia ou no mercado, dá R$50, a conta é 35, a moça devolve para você 20. Sobrou R$5. E você acha que fica feliz da vida, coloca o dinheiro no bolso e vai para casa. Está enganando a si mesmo e deixou a coitada da moça ter que pagar depois R$5 que vai sair do bolso dela quando for fechar o caixa. Isso não é colocar em prática o Evangelho, é a palavra de Deus. O certo seria você voltar, olha, você se enganou. Isso eu aprendi com meu pai quando eu era criança, quando eu tentei fazer isso. Nunca mais. Pode ser 50 centavos, olha, isso é de você. Não, mas não tem. Não, isso é de você e isso é meu. E pronto. O certo é o certo e o errado é o errado. É assim que a gente vai colocando em prática, senão a gente vive uma fé muito aérea. Ô Senhor, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor. Vamos invocar, lógico. E eu gosto de rezar assim. De fazer uma adoração, de levantar um clamor, mas também se não tiver vida, se não colocar na prática do dia a dia, nós podemos chegar lá e Jesus dizer, você disse que eu era o Senhor da sua vida, mas a sua vida não correspondeu. Aí tem uma outra passagem do Evangelho que diz assim, nem te conheço. Por isso que é importante essa oração, a experiência com a palavra de Deus neste tempo, a experiência com a Eucaristia, de viver bem essa experiência com a Eucaristia. É assim que nós vamos construindo a nossa casa sobre a rocha. É assim que nós vamos construindo a nossa casa, nessa firmeza. Porque senão, nós vamos dizer que Jesus é o Senhor e vamos estar construindo a nossa casa sobre a areia. E quando vieres as dificuldades, quando vieres as tribulações, quando vieres as doenças, nós vamos desistir porque a nossa casa não está fundamentada sobre a rocha. Quantas pessoas deixam de seguir a Deus porque às vezes perderam um pai e perderam uma mãe, como se o pai e a mãe fossem durar para a semente. Ou perderam às vezes uma pessoa, um amigo, uma amiga. Deixam de seguir, se revoltam contra Deus, se revoltam contra a igreja, porque a nossa casa ainda não está construída sobre a rocha. Nós ainda não firmamos os nossos pés, a nossa fé, a certeza na palavra de Deus, a certeza da Eucaristia. Se nós temos essa certeza, se nós firmamos a nossa vida, a nossa espiritualidade em Cristo Jesus, nosso Senhor, venham as tribulações, mas nada nós temeremos. Quem vai construindo a sua casa sobre a areia é aquela pessoa morna, a pessoa que não se decidiu. É o cristão Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. É a pessoa que está em cima do muro. É aquela pessoa morna que fala lá Apocalipse 3, 15, 16. E diz que o morno Deus vai vomitar. Deus não gosta do morno. E como nós já estamos na caminhada, não temos direito de ser frio também. Porque as pessoas dizem, então é melhor ser frio, que Deus diz que vai vomitar o morno, né? O quente e o frio, ele não fala não. Não, uma vez que você fez a experiência de Deus, uma vez que você já está aqui ouvindo a palavra de Deus, uma vez que você foi batizado, e está aqui, ou está acompanhando em casa, uma vez que você fez a experiência de Deus, você não tem mais o direito de ser frio. Ou você é quente, ou você é morno e vai ser rejeitado, vai ser vomitado por nosso Senhor Jesus Cristo. O quente é aquele que está sempre aberto a fazer uma experiência diária com a palavra de Deus, uma experiência diária com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não desanima diante das dificuldades. Nós temos um grande problema, nós paramos em nós mesmos.
Muitas vezes paramos no nosso pecado, porque ainda nós não entendemos o que significa misericórdia de Deus. Aconteceu uma situação, te derrubou, te deixou para baixo, não pare na situação. Confesse o seu pecado. Confesse e volte para os braços do Pai. Olha o que o Papa Francisco fala, falando dessa questão do advento. Este caminho não está concluído. Como na vida de cada um de nós, há sempre necessidade de começar de novo. Você está disposto a começar de novo? A recomeçar na sua vida? A retomar pontos da sua vida, da sua espiritualidade, da sua caminhada, que você precisa hoje recomeçar? Há sempre necessidade de começar de novo, de levantar-se, de reencontrar o sentido da meta, da própria existência. Vou parar por aqui. Mas é sempre tempo de recomeçar de novo, de levantar-se. Quando Jesus disse lá, quando Jesus curou os leprosos, os 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Aí ele disse, mas como que só um voltou e todos foram curados? Mas ele disse para esse que voltou, levanta-te e anda. Sabe o que significa levanta-te? Viva como ressuscitado, como pessoa nova. Viva com o ressuscitado e como ressuscitado. Por isso que o Papa diz aqui, de começar de novo, de levantar-se, de reencontrar o sentido da meta. Levanta-te e anda. Anda, assume a sua história. Agora, uma vez que você se encontrou com Cristo, não é mais a sua história que deve te carregar, você que carrega ela, mesmo com as dificuldades que você viveu, que eu vivi, que nós vivemos. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que nós confiamos neste Deus que nos acolhe, que nos renova, caiu tudo aqui, que nos renova, que nos põe de pé, neste Deus Todo-Poderoso é possível recomeçar. Feche seus olhos por um instante. E pense hoje em pontos da sua vida que você precisa retomar, que você precisa recomeçar. É o próprio Deus falando na boca do nosso Papa, há sempre tempo de começar de novo, de levantar-se. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui neste santuário, mas você que nos acompanha por tantos meios, pelas mídias, os meios de comunicação, nesta manhã, nessa Santa Missa, queira retomar a sua caminhada, queira retomar a sua vida, e deixe-se encontrar por este Deus que vem ao nosso encontro, como eu falava no início. Este Deus que está aí junto de você. Este Deus que quer te abraçar, que quer te levantar, que quer te renovar, que quer te pôr de pé. Hoje é o dia de nós darmos a abertura para a graça de Deus, realizar algo novo dentro de nós. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor vem para fazer nova todas as coisas em você, em mim, em cada um de nós. Deixe com que a graça de Deus, este Deus que vem vindo, como diz o Salmo, o refrão do Salmo, bendito é aquele que vem vindo, este Deus que está indo ao seu encontro, que está te tomando pela mão para que você se levante da prostração que talvez você esteja hoje, da prostração diante das dificuldades, diante do seu pecado, diante da doença que você está vivendo. Senhor, derrama da tua graça. Nós te pedimos, Senhor, neste tempo de preparação para a sua segunda vinda, onde o Senhor vem de maneira, Senhor Jesus, essa vinda intermediária pela sua palavra, pela Eucaristia que nós estamos celebrando. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor verdadeiramente realize em nós uma obra nova, pela graça, pela unção do Espírito. Peça sim, peça mesmo o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me renova, me transforma, faz nova todas as coisas no meu coração, para que eu seja um homem melhor, uma mulher melhor, um casal melhor, um jovem melhor, um trabalhador melhor. Senhor, dai-nos a graça, pela unção e a presença do Teu Espírito, para que possamos ser melhor e construir um mundo novo, de homens novos e mulheres novas.